Ben 10, uma franquia que fez parte da infância de muitos, e eu tenho quase certeza que fez parte da sua infância também. A franquia mais lucrativa da história da Cartoon Network, que vale 7,85 bilhões de dólares. Sim, é isso mesmo que você ouviu. 7,85 bilhões de dólares. Ben 10 é uma franquia bilionária, mas eu não tô aqui pra falar do quanto o Ben 10 vale ou o que ele representa. Que eu sou um grande fã de Ben 10, já deu pra perceber. O avatar do canal é uma versão minha do Ben. Eu vim falar aqui hoje dos jogos. É claro, esse é um canal de jogos, então eu vou falar disso. Se Ben 10 é uma franquia que eu tanto amo, eu resolvi fazer alguma coisa. O que eu fiz? Fui lá e zerei todos os jogos do Ben 10 para console. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Todos eles. Desde aquele Ben 10 para aquele console esquecido da Mattel, até o Ben 10 do reboot. Todos eles. E eu ranqueei eles em uma lista muito simples de entender. Sem mais enrolações, bora pro primeiro... Quer dizer, pro primeiro não. Vamos começar do pior até o melhor e bora pro último da lista. Bom, já mencionei ele, então a gente vai começar por ele. Ben 10 de HyperScan. Pera, mas o que é um HyperScan? O HyperScan, ou também chamado de Mattel HyperScan, foi um console lançado pela Mattel, sim, aquela mesma que produzia os brinquedos, em 23 de outubro de 2006, somente nos Estados Unidos. Ele era um daqueles consoles que tinham uma propostazinha por trás, que você comprava o brinquedo, uma cartinha, e escaneava ele para colocar dentro do jogo. Sim, a Mattel previu o Amiibo em 2006, que loucura. E nele tivemos um jogo de Ben 10, mas não um jogo qualquer. Tivemos o primeiro jogo de Ben 10 para consoles. E coincidentemente, ele é o pior de todos. Eu tenho que pelo menos dar algum mérito a ele, porque nele você pode jogar com todos os 10 aliens. Sim, é isso mesmo. O primeiro jogo de Ben 10 você já podia jogar com todos os 10 aliens. Entendeu aí, Protector of Earth? É assim que se faz. Bom, mas uma de suas poucas qualidades é realmente essa dos 10 aliens. Tirando isso, ele não tem muita coisa que se salve não. A jogabilidade é bem travada, o áudio é tenebroso e as animações, bom, elas são quase que inexistentes. Os bonecos parecem ser feitos de papel e animados à mão, estilo stop motion mesmo. É um bagulho bem bizarro de se ver. Uma pequena curiosidade desse jogo é que, igual o Omnitrix protótipo, você pode às vezes se transformar no alien errado. Sim, você pode escanear a carta de um alien e o Ben no jogo acabar virando um alien aleatório. Eu achei essa parada incrível e casa muito bem com a proposta da primeira série. The Omnitrix is a prototype and doesn't always function correctly. Mas é isso, ele é só um jogo lançado para um console fracassado com uma gimmick falida de cartinhas. Ele é basicamente bem similar aos seus sucessores de Nintendo DS. Ele é uma plataforma side-scroller em que você bate em vários inimigos e pega alguns coletáveis. Ele é só um cash grab absurdo para vender as cartinhas. O intuito dele era vender as cartinhas, assim como o Ben 10 foi feito para vender boneco. Mas é isso, não tenho muito para falar sobre ele tá com gameplay aí no fundo, vocês podem ver, não é lá flor que se cheire. É isso, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo da lista é o Ben 10 Alien Force The Rise of Hex. Ele é o sexto jogo da franquia e o quarto jogo que adapta a série Ben 10 Alien Force. Lançado em 26 de maio de 2010 para Nintendo Wii e Xbox 360, desenvolvido pela Black Lantern Studio e publicado pela Konami, isso mesmo, a Konami. Ele é mais um plataforma side-scroller em 2D. A gente vai ver bastante deles aqui na lista. Nele, o Rex e a Encantriz planejam acabar com a era da tecnologia. Enquanto isso, o Ben faz merda mais uma vez com o Omnitrix e deixa só 2 aliens disponíveis, Fogo Fato e Artrópode. Nesse meio tempo, a Gwen informa pro Ben que o Kevin sumiu e que o Rex quer dominar o mundo mais uma vez. E lá vamos nós. Ele marca a primeira aparição do Estrela Polar nos jogos. E tem também 10 aliens disponíveis para usar. Comparado às suas contrapartes de side-scroller 2D do Nintendo DS e do 3DS, ele é o mais fraco deles. Ele é bem curto, com apenas 18 níveis, sendo 3 desses 18 dedicados somente a chefões. O seu plot também é bem ruinzinho e suas cutscenes são PNGs estáticos. A galera não tava com muita vontade de fazer esse jogo não. Tanto que ele foi lançado somente para Xbox Arcade e WiiWare, não chegando nem a receber uma versão em mídia física, somente nas plataformas digitais. Eu vou ser totalmente sincero, esse jogo é uma carniça. Ele não tem quase nada que se salve, além do fato de, novamente, você poder usar os 10 aliens. O plot dele realmente é bem mid. Esse jogo tem pouquíssimas qualidades, se é que ele tem alguma, na verdade. É uma pena que a primeira aparição do Estrela Polar nos jogos seja num jogo tão péssimo. Não quero me estender muito nesse aqui não, é basicamente isso.
vamos pro próximo jogo. Ah, e esse próximo jogo da lista me dói bastante, porque eu fui com uma fé tão grande, eu queria tanto acreditar no potencial dele, mas não deu. O próximo da lista é o Ben 10 Omniverse 2. E detalhe, eu tô falando da versão de PlayStation 3, Xbox 360 e de Wii U. Desenvolvido pela High Voltage Software e publicado pela D3 mais uma vez, Ben 10 Omniverse 2 adapta o arco de invasão incursiana da terceira temporada de Omniverse. O que mais me dói é o potencial desperdiçado desse jogo. Entrando na onda dos jogos mobile que estavam famosos naquela época como Temple Run e Subway Surfers, Ben 10 Omniverse 2 é um runner. Calma, ele não é um runner por completo, mas ele tem sessões longas e chatas de um runner. Ele tem sim suas partes de beat'em up, igual todo Ben 10 deveria ser, mas infelizmente elas não são nem um pouco boas, você sendo limitado a apenas 3 aliens por fase, esses aliens sendo separados por categoria: leve para os aliens rápidos, médio para os aliens que dão ataques a longa distância e pesados para os aliens que conseguem quebrar paredes e objetos. Eu não sei nem o que falar sobre esse jogo direito, porque ele foi uma decepção tão grande que eu quase desisto de cobrir ele aqui. Carniça de jogo tem apenas 10 aliens. Uma série tão rica e recheada como o Omniverse, tendo diversos aliens, esse jogo conseguiu a incrível proeza de ter somente 10. A versão de 3DS dele tá ranqueada bem lá em cima na lista, vocês vão ver ela depois. E nela a gente tem bem mais aliens. Um lado bom desse jogo maravilhoso é que, igual o Omniverse 1, você pode jogar em co-op. Como eu joguei sozinho, a experiência foi devastadora. Mas acredito que se você jogar com um amigo, a experiência vai ser bem melhor e bem mais divertida. É isso. Chega de falar desse jogo, eu fiquei traumatizado. Eu fui de mente aberta esperando um jogo bom e recebi um jogo horrível. Ai, vamos pro próximo, vai. E o próximo jogo, pra fechar aqui o tier mais baixo, não poderia ser nada mais, nada menos do que Ben 10 Alien Force. Ben 10 Alien Force é o primeiro que adapta a série Alien Force e é o terceiro jogo na franquia. Lançado em 28 de outubro de 2008 para PlayStation 2, PSP, Nintendo DS e Wii, ele é o verdadeiro sucessor de Ben 10 Protector of Earth. Desenvolvido pela Monkey Bar Games, ele é mais um beat'em up em 3D. E mais uma vez, ele é co-op. Nos moldes de seu antecessor, ele tem incríveis 5 aliens a serem usados. Ah, mas não se preocupem, isso não é a única coisa que ele tem como jogável. Você também pode jogar como a Gwen e o Kevin. E o que eles fazem de diferente? Bom, porra nenhuma. Os 5 aliens jogáveis são o Fogo-Fato, o Friagem, o Macaco-Aranha, o Arraia-Jato e o Enormossauro, sendo o último nível jogável somente com o Enormossauro. E ele é gigante. Por que ele é tão ruim? Bom, ele faz tudo que o Protector of the Earth faz, só que pior. Ele é extremamente maçante, os seus inimigos são uma esponja de dano absurda, você não sente o impacto do bem nos inimigos, parece que eles são feitos de um material que não toma dano. O design dele é simplesmente tenebroso, e as fases são excessivamente muito longas. Ah, e o combate? O que falar do combate? Combos? Ele até tem, mas é aquela coisa. Tem um combo no jogo que você vai usar pro resto dele porque ele é simplesmente muito apelão. E é o combo do Fogo-Fato. Os boss desse jogo são até que interessantes, mas é mais uma vez somente uma esponja de dano ridícula. As fases com o Kevin, chatíssimas. Pra ele absorver material são coisas flutuando no cenário que você tem que absorver. E as fases com a Gwen, meu Deus do céu, pior ainda. Prefiro 1000 vezes a versão de Nintendo DS, que tá mais em cima aqui na lista. E assim, encerramos o tier de baixo dessa tier lixo, o tier lixo. Só vamos pro próximo. Vamos esquecer que esse jogo existe, pelo amor de Deus, por favor. Eu não quero nunca mais jogar isso. Para o próximo da lista, a gente tem Ben 10 Galactic Racing. Pois é, eu não esperava ranquear um jogo de corrida do Ben 10, mas cá estamos. Ben 10 Galactic Racing foi lançado em 18 de outubro de 2011 e ele faz parte do grupo de jogos que adapta o Ben 10 Ultimate Alien, ou Ben 10 Supremacia Alienígena. Esse jogo foi lançado na época em que toda a franquia estava fazendo a sua versão de kart, até Sonic tinha ganhado uma. Isso é bem engraçado, mas o jogo até que é bem divertido. Por que ele
ele tá tão baixo? Bom, porque pra mim, jogo de Ben 10 tem que ser porrada e não corrida. Afinal, o Ben tem aliens que correm, ele não precisa de carros pra fazer isso ou nada do tipo. O mais engraçado de tudo isso é ver o Vilgax do Alien Force, aquele cara gigante com músculos enormes dentro de um kart pequenininho. Isso realmente é bem cômico. No mais, ele é um jogo bem simples, não tem muito o que se falar sobre ele. É um jogo de corrida, tem um multiplayer, tem um modo single player, tem um modo corrida contra o tempo, tem um modo campeonato e é isso. É um jogo de corrida do Ben 10. Basicamente é isso. Não vou me estender muito sobre o jogo. Vamos pro próximo. E o próximo da lista é o Ben 10 Protector of Earth. Calma, pera lá, eu sei o que você tá pensando, e não é o jogo que você tá pensando. Eu tô falando, é claro, da versão de DS do Ben 10 Protector of Earth. Sim, eu estou contando as versões de DS como jogos separados. Vocês vão entender o porquê. Ben 10 Protector of Earth de DS foi lançado juntamente com o Ben 10 Protector of Earth de PlayStation 2. Lançado em 30 de outubro de 2007 e desenvolvido pela First Playable Productions, ele é um jogo de plataforma 2D. O que faz ele tá tão baixo nessa lista é simplesmente a limitação do Nintendo DS. As cutscenes novamente são PNGs estáticos, com um texto na tela de baixo, sem qualquer tipo de voice acting. As músicas são extremamente limitadas e se repetem bastante durante as fases. Os aliens possuem combos extremamente ilimitados, mas a maioria dos combos já vem desbloqueados de fábrica deles. Acredito que um dos poucos pontos positivos desse jogo é que ele é rápido. Na verdade, rápido até demais, durando ali no máximo 3 horas. Ele possui basicamente os mesmos aliens, tirando o glutão, que na verdade é um poder especial e não um alien em si, e quase todos os boss. O único boss que não aparece nesse jogo, que tem no jogo original de Play 2, é aquele robozão do Vilgax no final da primeira fase. De resto, quase todo mundo tá lá. Eu diria até que eles conseguiram adaptar bem esses bosses que eram em 3D para um ambiente 2D, principalmente o robozão do Enoch. Você começa batendo nele de trás para frente, certo? Com ele no canto da tela, e depois ele vai pro meio da tela e você tem que bater nele entre esquerda e direita. Eu gostei dessa dinâmica e eles adaptaram esse boss muito bem. Mas parece que a vontade foi acabando e o dinheiro também, e o jogo vai perdendo qualidade conforme ele avança. Você gosta da música tema do Ben 10? Bom, eu espero que você goste, porque você vai ouvir ela aqui muitas vezes, mas é muitas vezes mesmo, na versão 8 bits, sem vocal algum. Boa sorte. E vamos lá pro próximo jogo, que a lista ainda tem muito jogo pela frente. Próximo da lista é o Ben 10 Omniverse de DS. Bom, por que a versão de DS tá tão baixo? Porque ele é uma versão extremamente limitada. O DS em si já era um console bem limitado para a época que o jogo saiu. Pra você ter noção, já tínhamos até o famigerado 3DS, que a versão desse jogo tá um pouco mais acima. Esse jogo aqui foi lançado em 13 de novembro de 2012. Realmente, o DS já tava um pouco defasado nessa época. E ele é uma versão ainda mais limitada do Ben 10 Omniverse 3DS, que já era um pouco limitado comparado ao Omniverse de consoles normal. Aqui é mais um plataforma 2D, jogando tanto com um Ben de 16 anos quanto com um Ben de 11 anos. O plot dele é basicamente a mesma coisa do Omniverse de console normal, só que mais uma vez sem aquelas cutscenes e com PNGs estáticos. Não tem muito o que falar da versão de DS, as gameplays que você encontra no YouTube são extremamente limitadas. Eu joguei aqui no meu DS e não pude capturar gameplay pra vocês, então eu tô usando a gameplay do YouTube. Pode ver aí que elas são extremamente limitadas, o jogo tem animações bem limitadas. Ele é limitado como um todo. Acho que um dos poucos pontos positivos dele é o uso novamente dos 10 aliens. No mais, é isso. Não vou me estender falando muito sobre esse jogo, que ele é um porte de um porte. Ele já é bastante, mais uma vez, limitado. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo aqui é o Ben 10 Alien Force, só que dessa vez a versão de DS. Cara, que ironia, que mundo maluco que nós vivemos, em que a versão de DS de um jogo é melhor do que a versão de consoles de mesa. Mas esse jogo de DS simplesmente vastamente superior à sua versão de consoles. Seguindo o padrão de DS de ele ser uma plataforma 2D, aqui é basicamente a mesma história do de PlayStation 2. Só que aqui o jogo ele é bem mais curto. Os aliens dessa versão são diferentes também, já que na versão de DS temos o
o Fogo Fato, o Enormossauro, o Eco Eco, o Gosma e o o Paralelepípedo. E algo que deixa ele ainda melhor do que seus irmãos de Nintendo DS é a duração, tendo apenas 2 horas. Ai, que maravilha, não precisei sofrer por tanto tempo. Tá, eu tô brincando, eu não sofri. Quer dizer, só um pouquinho. Ele consegue ser divertido em algumas partes, vai. Aqui, diferente da versão de DS do Protector of Earth, temos menos bosses do que a versão de PlayStation 2, tendo somente o Gorvan e o Comandante Soberano como bosses de ambas as versões. Esses jogos que adaptam o Ben de 15 e 16 anos do Força Alienígena e do Supremacia Alienígena de DS, eles vão evoluindo conforme o tempo vai passando. É tanto que o próximo jogo da nossa lista é o Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks de DS, lançado em 27 de outubro de 2009 e desenvolvido pela First Playable Productions. Esse aqui é uma clara evolução do seu antecessor. Apesar de ter vários elementos parecidos e modelos de aliens parecidos, inclusive a HUD é basicamente igual, aqui temos uma evolução natural, utilizando todos os 10 aliens do Ben 10. É nesse jogo também que temos a primeira aparição do infame Alien X. Calma, a gente não pode virar ele. Quem vira ele, na verdade, é o Albedo. Só que o Albedo, pra discutir com o Bélicos e com a Serena, boa sorte, ele fica preso lá parecendo um picolé. Seguindo a linha dos plataformas 2D do Nintendo DS, esse jogo é mais um deles. Ele segue a mesma história do Ben 10 Vilgax Attacks de PlayStation 2 e Xbox 360. Basicamente, seu único diferencial é sua playlist de aliens. Temos também um diferencial em vários seus bosses. Vários bosses da versão de PlayStation 2 e Xbox 360 foram cortados e somente os bosses principais é que ficaram. No mais, ele até que é divertidozinho e uma clara evolução do seu antecessor. Vamos pro próximo aqui. Seguindo pro próximo aqui da lista, nós temos o Ben 10 Omniverse de 3DS. Esse sim é o verdadeiro port do Ben 10 Omniverse de consoles. Lançado igual com sua versão de consoles em 3 de novembro de 2012 e desenvolvido novamente pela First Playable Productions, esse é um bom jogo. Esse jogo realmente é legal. As animações dele são extremamente bem polidas para uma plataforma 2D e os seus gráficos até que são bem impressionantes para o Nintendo 3DS. Ele vai funcionar basicamente igual ao Omniverse de DS. Na verdade, o Omniverse de DS funciona basicamente igual a ele. Só que a versão de 3DS tem uns gráficos muito bem mais polidos e uma definição maior, além de melhores animações, e o jogo até que tenta não ter algumas cutscenes em PNG, mas para as versões de DS e 3DS isso é inevitável. Ele não vai ser a melhor versão de Nintendo DS 3DS que a gente vai colocar aqui na lista, não. Ela está um pouco mais para cima. Inclusive, uma bem melhor que ela é a próxima da lista. O próximo é Ben 10 Omniverse 2 de 3DS, lançado em 5 de novembro de 2013 e feito novamente pela First Playable Productions. Os caras fazem tudo, mano. Ele é a versão superior do Omniverse 2, até porque na versão de 3DS você não tem as seções de Subway Surface. Só isso já torna ele melhor do que sua versão de console, na verdade muito melhor. E só o fato de você poder se transformar em 17, isso mesmo, 17 alienígenas nessa versão, torna ela a versão definitiva desse jogo. Se vocês quiserem jogar Omniverse 2, joguem a versão de 3DS, não joguem a versão de console, pelo amor de Deus. No mais, ela é realmente só um port, ela segue a mesma história da versão de console. A jogabilidade desse jogo é extremamente divertida e cada um dos 17 aliens tem sua particularidade. Cada um tem seus poderes únicos e um set de combos muito legal. Mesmo sendo uma versão de portátil, ele não deixa a desejar nada em relação à sua versão de console, já que ambos são jogos extremamente limitados em questão de combos. No mais, Ben 10 Omniverse 2 de 3DS é um ótimo jogo. O próximo aqui da lista é o Ben 10 Power Trip. Eu sei que muitos de vocês não esperavam ver ele tão alto assim na lista, mas eu tenho meus motivos. Ben 10 Power Trip é o segundo jogo do reboot do Ben 10, e ele é o primeiro Ben 10 de mundo aberto. Ele pode ser jogado em co-op tela dividida, mas não foi assim que eu joguei. Vou te explicar por que minha experiência com esse jogo não foi tão ruim assim. Primeiro, eu fui totalmente com a mente aberta, sem nenhum preconceito. Muitos dizem que esse realmente é o pior jogo de Ben 10 já feito, e não é bem assim. Existem muitos outros piores. E outra, esse jogo, ele é até que bem divertido. Eu não prestei muita atenção na história, confesso. Esquipei muitos diálogos, esquipei. Fiz todas as side quests? Não fiz, mas as quests principais que eu fiz, eu me diverti bastante. Acredito que o maior defeito desse jogo é ele realmente ser mundo aberto, porque se ele fosse linear, ele se beneficiava bastante. É tanto que o primeiro jogo de Ben 10 Reboot está um pouco mais acima aqui na lista. Mas ele não é de todo ruim. Ele é bastante divertido e acredito que se você jogar ele com um amigo, ele fica mais divertido ainda. O que foi que eu fiz? Mutei a música do jogo, entrei em call e
só joguei com os amigos. A gente deu boas risadas e eu curti o jogo muito mais assim. Foi uma experiência bem mais divertida. Dá pra ver que os desenvolvedores tentaram fazer alguma coisa nesse jogo, mas parece que o orçamento era bem limitado. Ele é o jogo mais recente da cronologia, sendo o último lançado para consoles. Eu esqueci de mencionar que ele foi lançado em 9 de outubro de 2020, no auge da pandemia. Então, pode ser que a pandemia tenha impactado bastante o desenvolvimento desse jogo. Eu recomendo vocês darem uma chance a Ben 10 Power Trip. Dá pra ver onde o orçamento do jogo acabou, até porque as animações dele não são lá muito bem feitas. Algumas coisas só realmente aparecem na tela assim, do nada, sem nenhuma transição ou algum efeito. Mas ele é até que bem divertido. O combate dele é meio qualquer coisa, os inimigos são uma grande esponja de dano. E os combos são até que um pouco limitados, mas os aliens que tem aqui são divertidos de usar. E cada um tem um estilo de gameplay completamente diferente. E realmente é isso. Vamos pro próximo jogo. E agora a gente vai falar dele, do melhor port de Nintendo DS. Tô falando, é claro, do Ben 10 Cosmic Destruction. Esse aqui não foi desenvolvido pela galera da First Playable Productions, então eu acho que é por isso que ele é muito bom. Foi desenvolvido pela Kryptonite Games e lançado em 5 de outubro de 2010. E como eu disse, ele é o melhor port de Nintendo DS dos jogos de Ben 10. Aqui, você vê que teve um certo carinho por trás do jogo, até porque as animações, em sua grande maioria, não são só PNGs estáticos. Bom, nas cutscenes de história até que são, mas em game, os personagens se mexem. Que loucura, não? Eles até que tentaram algo aqui, e essa tentativa é muito louvável, porque o jogo é extremamente divertido. A história é basicamente igual ao Ultimate Alien de PlayStation 2, 3 e 360. Tem um gigante do mal vindo pra Terra e a equipe Ben 10 precisa impedir ele. Aqui, os aliens supremos, eles não são jogáveis. Eles são mais como um Ultimate dos aliens normais. E é isso que é o ponto negativo do jogo. Você não consegue jogar com os aliens supremos, que eram a melhor coisa do Cosmic Destruction. Não tem muita coisa pra falar. Ele realmente só é um bom jogo, um bom port, e dá pra ver que ele foi feito com um pouquinho de dedicação a mais do que os outros ports pra Nintendo DS. E acabaram-se os jogos de Nintendo DS. Também chegamos num ponto crítico aqui do nosso ranking. Então vambora começar o nosso top 5. E diga-se de passagem, já começa o top 5, nós temos Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks. Esse é o lendário jogo de Ben 10 que nós jogamos com os 10 aliens do começo. E é o primeiro dos consoles de mesa, tirando o HyperScan, a ter os 10 aliens. Lançado em 27 de outubro de 2009, desenvolvido pela Papaya Studio, esse jogo aqui é simplesmente sensacional. Totalmente o contrário do Ben 10 Alien Force. Nele temos Macaco-Aranha, Enormossauro, Friagem, Fogo-Fato, Gosma, Artrópode, Eco-Eco, Paralelepípedo, Arraia-Jato e Bola de Canhão. Ou seria bala de canhão? Não sei, fica aí ao seu critério. Ah, e também esse é o primeiro jogo que aparece o Alien X. Mas infelizmente a gente não pode jogar com ele, que tristeza. Ele tá limitado a uma cutscene que ele faz exatamente o que ele fez no seu episódio de estreia. Ele faz aquele gesto dele com a mãozinha e reflete um raio. Sendo que na série, na verdade, ele volta no tempo. Mas ele faz exatamente o mesmo movimento. É bem engraçado, na verdade. E esse jogo aqui, ele é bem focado em puzzles, tendo grande parte da sua gameplay resolvendo puzzles mudando de aliens. Os níveis deles são bem diversos. A gente passa pelos planetas das raças dos alienígenas. Começando na Terra, visitamos vários planetas. E depois voltamos até Bellwood novamente para finalmente derrotar o Vilgax. É meio óbvio, né? O nome do jogo é Vilgax Attacks. Quem seria o último boss se não o grande Vilgax? Ele marca, inclusive, o primeiro jogo de Ben 10 a não ter o co-op. Uma pena, porque eu tenho certeza que esse jogo em co-op seria extremamente divertido. Mas isso também se deve à mudança de câmera, já que esse jogo opta por uma câmera over the shoulder. Então não tinha espaço e também não tinha necessidade de um co-op ali. Eu até entendo essa parte. Esse jogo aqui, pouquíssimos defeitos. Eu diria que ele se estende um pouco demais e seus níveis são até que bem grandes. E ele tem puzzles demais também. Acho que esses seriam os principais defeitos. No mais, realmente, um excelente jogo e muito divertido. Tanto que ele marca aqui o nosso top 5. E vamos embora pro nosso top 4. Ben 10.
Aqui no nosso top 4 nós temos Ben 10. Sim, o nome do jogo é só Ben 10. Temos aqui o primeiro jogo da saga reboot de Ben 10. E olha, confesso, ele tá no top 5, me impressionou bastante. Sim, eu tô fazendo a lista e eu me impressionei bastante. Como assim eu me impressionei bastante? Eu me impressionei com a qualidade desse jogo. Não só isso, com o carinho que foi colocado nele. A equipe da Taurus Games realmente tem carinho com a IP. Porque o jogo, ele é divertido. Na verdade, ele é muito divertido. Acredito que o único pecado dele é não ter um co-op, mas cara, que jogo bom. Ele é basicamente um Protector of Earth, só que o do reboot. Tá certo, eu tenho que admitir. Tem algumas partes dele que dá pra ver que o orçamento do jogo acabou, mas isso não impediu a rapaziada do desenvolvimento de colocar o coração inteiro deles no jogo, porque o jogo realmente é muito bom. Lançado em 14 de novembro de 2017 pra, e lá vamos nós, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S, Ben 10 Reboot é um grande jogo e merece estar aqui no nosso top 4. Enfrentamos vilões icônicos e temos acesso aos 10 aliens do bem. Contamos com Bala de Canhão, o Chama, Quatro Braços, Massa Cinzenta, Cipó Selvagem, XLR8, Ultra T, Diamante, o Enxurrada, que veio para substituir o nosso mano Ameaça Aquática, e o Insectoide. Esse jogo seria perfeito para um co-op. Infelizmente a gente não tem ele, mas não deixa de ser um jogo extremamente divertido. Recomendo vocês a irem de mente aberta para esse aqui, porque ele realmente é muito bom. Bom, fechamos o nosso top 4 e vamos agora para o nosso pódio. A partir daqui é só pedrada atrás de pedrada. Então, vamos nessa. Muda de forma e salva o mundo diante de um problema. Coragem é seu lema. Ben 10. Se alguém chega e destrói. Ben 10, Omniverse. Começando aqui o nosso top 3, nós temos Ben 10 Omniverse, o verdadeiro sucessor do Ben 10 Protector of Earth. Lançado em 3 de novembro de 2012 para PlayStation 3, Wii U e Xbox 360, esse jogo aqui é o puro suco da diversão. Nele temos 16, isso mesmo, 16 aliens jogáveis. E temos o retorno do tão querido co-op. Mas não vai pensando que vai ter dois Ben 10 não. Um vai jogar com Ben 10 e o outro vai ter que jogar com o Hulk. Esse jogo retorna aos moldes da franquia, sendo um beat'em up em 3D. Mesmo jeitinho dos jogos anteriores. Vamos pegando pontos de upgrade e vamos desbloqueando combos para os aliens do bem. Aqui temos a estreia do alien mais foda de Omniverse de todos os tempos. Ele mesmo, o grande Feedback. Sentiram saudade? Nesse jogo, lutamos contra malware, o malware do passado e o malware do presente. Ah, e detalhe, também jogamos com o Ben de 11 anos e o Ben de 16 anos, dando um toque especial, já que o Ben de 11 anos tem acesso a alguns aliens e o Ben de 16 anos tem acesso a outros. Tem alguns aliens que eles compartilham, mas cada um tem sua playlist exclusiva, e isso é o charme desse jogo, é o toque de Midas. Os dois Bens são extremamente divertidos, ambas as playlists são incríveis, e até jogar de Hulk é muito bom. Ele, infelizmente, é bem curtinho, dá pra você terminar ali em uma tarde, mas eu garanto, vai ser uma tarde de extrema diversão. Eu não consigo encher a bola desse jogo o suficiente, ele realmente é bem divertido. Queria ter tido alguém pra jogar ele co-op, eu acredito que ele seria bem mais legal. No mais, é isso. Ele é o terceiro melhor jogo de Ben 10 e ficou aqui em terceiro lugar no nosso pódio. Vamos pro segundo jogo, que esse aqui, ele é bem famosinho, e eu acredito que vocês concordem comigo. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele, vindo do lado infinito. Agora Ben tem poderes e com eles faz bonito. É o Ben 10. Corrida contra o tempo. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar. É o Ben 10. Ben 10! Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge do opressor. Moleque muito irado, seja onde for. Ben 10! Ben 10! Ben 10! Ben 10!
Com a medalha de prata na nossa lista, nós temos ele, o lendário Ben 10 Protector of Earth. Agora sim, nós temos a versão de PlayStation 2, lançada em 30 de outubro de 2007. Esse jogo aqui dispensa apresentações, todo mundo conhece ele. Simplesmente o jogo lendário de Ben 10 clássico. Aquele mesmo que você jogava com seu irmão ou com seu primo em co-op com 2 Bens. Isso, aquele lá que tinha somente 5 aliens. Mas não deixou de ser divertidíssimo e lendário. Um beat'em up em 3D com muita personalidade e mais de 80 combos desbloqueáveis. Ben 10 Protector of Earth não é só um marco nos jogos de Ben 10, mas um marco nos jogos de PlayStation 2 como um todo, sendo um dos jogos mais lendários da geração. E eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui já jogou esse jogo. Não tem como. Seja no PlayStation 2, ou no PSP, ou no Wii. Todo mundo já jogou Ben 10 Protector of Earth. E é por isso que ele não poderia estar nada mais, nada menos do que no nosso top 2. Tem alguns engraçadinhos por aí querendo fazer um revisionismo com esse jogo, dizendo que ele é ruim ou alguma coisa do tipo. Não acreditem nesse tipo de gente. O jogo tá longe de ser ruim. Tá certo que ele tem alguns defeitos. Ele até que se alonga demais, mas é só você não jogar ele numa sentada só. Ou pera aí, é só você não jogar ele de uma vez. Vai cadenciando e vai jogando com um amigo, que esse jogo é diversão na certa, isso eu te garanto. E assim, fechamos o nosso top 2. Vamos agora pro primeiro lugar da lista. E eu tenho certeza que você sabe qual é esse jogo. E em primeiro lugar, não poderia estar ninguém além dele. Eu sei, vocês sabem, todos nós sabemos de quem eu tô falando. Não adianta tentar negar, não adianta tentar correr, ele é inevitável. O incrível, lendário, divertido e simplesmente sensacional Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction. Cara, esse jogo aqui é simplesmente sensacional. É facilmente o melhor jogo de Ben 10 já feito. O sistema de combate dele é o melhor da franquia, facilmente. Bebendo dos moldes de Batman Arkham com aquele contra-ataque no triângulo, esse jogo saiu depois de Batman Arkham Asylum. Foi lançado em 5 de outubro de 2010 para PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii e Xbox 360. A história dele é bem simples. Tem um gigante do mal vindo em direção da Terra, querendo explodir a gente. Vamos fingir que ninguém sabia que era o Albedo o tempo todo, tá? E aí o Ben precisa reunir partes de um artefato antigo feito pelos galvanianos chamado de Poltis Altiari. Nesse jogo, temos 17 aliens, podendo escolher 4 aliens por fase. Na verdade, a gente só pode escolher um, porque 3 desses aliens são recomendados por cada fase. Esse jogo é bastante focado em puzzles, bastante mesmo, temos muitos puzzles aqui. E como eu havia dito, o combate não deixa a desejar, bebendo nos moldes de Batman Arkham. A cereja no bolo desse jogo, é claro, são eles, os queridinhos da galera, os aliens supremos. Infelizmente não podemos virar eles o tempo todo, mas cara, quando viramos, é absolutamente incrível. Sente só a pressão. E eu não preciso nem falar da batalha final desse jogo, que é literalmente uma luta de Megazord digna de Power Rangers. Cara, que negócio incrível. Esse jogo é muito bom, é excelente do começo ao fim. E quem não jogou ele até o final, porque eu sei que muitos de vocês não jogaram até o final, seja porque esqueceram ou porque o CD travava naquela fase do friagem, liga o emulador de Play 2 aí no teu computador ou no seu celular, o emulador de PSP nele também, e joga essa bagaça. Eu garanto a vocês, não vão se arrepender. Eu posso passar o dia inteiro aqui rasgando elogios pra esse jogo, mas vocês não querem ver isso. Enfim, eleito aqui, na minha humilde opinião, Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction é o melhor jogo de Ben 10 já feito, até agora. Ufa! Chegamos ao fim do nosso ranking. Caraca, que vídeo difícil e longo de se fazer. Tive que pensar bastante e tive que jogar muita coisa. Joguei coisa boa e joguei coisa ruim. Aos que me seguem no Twitter, viram como essa jornada foi longa e difícil. Foram simplesmente 2 meses pra fazer esse vídeo. Sim, 2 fucking meses. Ai, vale bem lembrar que esse vídeo é apenas a minha opinião. Vocês aí podem ter a sua, mas aqui é minha opinião construída nos jogos que eu joguei. Bom, e se você assistiu até aqui, eu tenho certeza do que você gostou do que tá
estava vendo, ou você só saiu pulando para ver onde é que seu jogo favorito ficou aqui no ranking. De qualquer forma, a todos que assistiram, o meu muito obrigado. Vocês não sabem o quanto foi difícil fazer isso aqui. Eu agradeço de coração a todos que viram esse vídeo, sejam 10 segundos ou do começo até o fim. Meu muito obrigado. E para você que gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu te garanto que você vai gostar dos vídeos que tem aqui e dos vídeos que estão por vir. No mais, é só isso. Um obrigado a todos e até mais.